Fico muito feliz de ver que gravei um vídeo e 200 e poucas pessoas já assistiram. Parece pouco, mas 200 e poucas vidas para mim, que se elas forem levando esse conhecimento e aprendendo junto comigo, a gente consegue avançar, né, para a exatidão das coisas e não a sombra das coisas vindouras. Mas é necessário que você que caiu aqui pelo tema polêmico, que você assista até o final. Não julgue pelos 2 primeiros minutos, porque é um tema polêmico e se você for uma pessoa ainda religiosa, você vai se corroer e não vai assistir, vai deixar um dislike, vai até o fim. Trouxe aqui um tema polêmico, dízimo, uma lei para os não convertidos a Cristo, porque era uma lei judaica. Então você vai entender agora, se era uma lei, tinha que cumprir preceitos. Mas esses homens, eles vivem disso. A vida deles é lucrar no nome de Jesus. E onde é que eu entro com essas denúncias? É porque eu, que já, graças a Deus, tive os meus olhos iluminados, como os meus irmãos estão tendo, porque quem tem os olhos iluminados, ele consegue pegar isso aí e falar assim, nossa, cara, não vou acreditar fielmente nesse irmão não, porque não devo, mas vou estudar e vou procurar saber se esse irmão está falando a verdade. Abra sua Bíblia que você vai ver com seus próprios olhos se é ou não é uma verdade. Tá aí o que esse picareta fala aí, ó. Infelizmente, ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Mas não pode ser assim, você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde eu tá abrindo os Porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo. Por isso as propagandas. Deu certo com ele, vai dar certo contigo. Aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você para orar. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser um super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. Eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Oh, Deus, usa essa palavra, então joga no fora aí. Leva a Bíblia. Lá. Outro trechinho aqui. Nós vamos fazer uma loucura. Nós vamos fazer uma loucura. Você vai dar o que você tem. Você vai dar o que você tem. Você vai dar o que você tem. Você vai colocar o que você tem no altar. Você vai colocar o que você tem no altar. Você vai colocar o que você tem no altar. E vai ficar sem nada. E vai ficar sem nada. E vai ficar sem nada. E eu vou falar, ó Deus, tá aqui. Agora o Senhor multiplica e abençoa esse povo. Isso é contigo, porque o que o Senhor mandou fazer, eu estou fazendo. Agora o milagre vem de ti. Olha, o mestre está pedindo isso aí. O Senhor está pedindo isso aí. O garoto não pensou 2 vezes. Ele isso aí. Isso aí. Isso aí. Nessa fase da igreja, Mais um picareta. Estou chamando gente para investir R$1.000, R$500, 200. Por isso que ele tem fazenda, anda de jato. R$50. Importante é você participar, não deixar de participar e semear na obra de Deus. 100.000 pessoas, você vai fazer parte dessas 100 Só mil. 100 você mil. vai ser um desses 100 mil. Você vai ser um desses 100 mil, vai direto. E depois você manda para mim o comprovante, eu vou passar no monte uma madrugada inteira. Eu vou pegar esses comprovantes, tá? Esses 100.000 comprovantes, eu vou subir com eles no monte. E pessoas caem, porque porque acreditam que a revelação do evangelho está na mão desses homens. Vou homens. sair de lá do monte, vou estar orando, vou sair de lá. Monte, para que monte? Ele habita em mim. Tá entendendo? Vós sois templo do Espírito. Sol que eu vou sair do monte, tá? Isso no final do mês de setembro eu vou fazer isso. Eu fiz uma conta. Posso até estar errado. Tô dentro do carro aqui, tô gravando. 100.000 pessoas a R$300 dá 30 milhões. 30 milhões. Mas qual é a técnica? A técnica aqui é dizer que se você tem fé, se você crê, se você acha que é... Quando você fala isso para fiéis, galera de psicologia aí,
Você trabalha na mente da pessoa pela seguinte forma, que se essa pessoa não der, ela não crê naquela obra, ela não tem fé, ela não... Então é meio que um pedido com um quê de ou faz ou todos vão ver que você não crê, que você não acredita. Aí tá aí, ó, presta atenção. Você acredita que essa obra é de Deus? Você acredita na palavra de Deus que foi pregada? Não faça. Acredita na palavra? Reconhece Deus em todos os seus caminhos. Neste momento, se você reconhecer que é Deus que está falando com você, esse é o significado da palavra. Se você reconhecer que é Deus que está falando com você, então toma posse agora no seu coraçãozinho. Toma posse. E no dia, amanhã ou qualquer momento desse, você vai a uma agência do Banco do Brasil, ou do Bradesco, ou da Caixa Econômica Federal, vai depositar diretamente na conta da igreja, não é conta do apóstolo, nem de homem nenhum. Trouxe aqui mais uma. Depois disso aqui a gente vai falar um pouco a respeito da Bíblia. Né, rapaz? Porque biblicamente falando Deixa eu dar uma pausa. Qual é a técnica aqui? A técnica aqui é mostrar algo para a igreja. Se mostra-se algo e diz, ó, aqui é o caminho para X, para tal lugar. Depois de fazer essa oferta, ele vai mostrar a alguém que supostamente fez e alcançou alguma coisa também que eu, como creio na palavra de Deus, sei que não foi por esse intermédio. Então, assim, vai chegar esse conteúdo a quem? Quem é que isso vai fazer efeito? Aquela pessoa que está buscando algo da parte de Deus e vai falar, pô, se esse é um homem de Deus que recebe a revelação de Deus e ele tá me dizendo que esse caminho me leva para lá, eu vou. E aí você cai nessa daqui, ó. 80% tem que ser meu, né, que eu plantava. E eu tô até arrepiado porque Deus nos deu esse propósito da semente. Deus que deu. Em todo o Brasil, em todo o mundo. E o telespectador pode ver imagem, o internado vê imagens aí das sementes. Nós vamos mandar uma semente pelos correios, ou os pastores e bispos vão entregar pessoalmente a todos que semeiam na vida. Você que me escuta aí agora, você viu na última reunião de bispos e pastores apresentando com exame, um laudo médico, gente curada de coronavírus, ele está no estado terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo, né? Um estado muito avançado. E Deus operou e fez maravilha. Mas quanto é que Vai custa? ser lindo, porque Vai ser lindo. eu vou fazer o propósito de R$1.000 Ó. por cada um deles. R$1.000. Quanta semente vem num saco de feijão? Cada um de nós, né? O propósito que eu vou fazer é de R$1.000 para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$1.000. E outros vão fazer de R$500. A semente de acordo com a sua sementeira, né? Está em Tessalônica. E aqui diz a palavra de Deus e eu vou ler. Fala assim: e quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito esperava esses aqui, ó. Silas e Timóteo, tá? Quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava a sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, não era qualquer um, filósofos, epicureus, estoicos, contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? Ou esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. 19. E tomando levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? É igual hoje eu quando anuncio esse evangelho. Que nova, que coisa nova é essa daí? Que esse irmãozinho aí tá falando, né? Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de uma outra coisa de nenhuma outra coisa se ocupava, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Superstição.
Vai ver aí até em algumas traduções a palavra religiosos, tá? Olha o que Paulo está falando lá, ó, 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu te anuncio. É igual eu estou falando para você também. Esse que você não conhece é esse que eu estou te anunciando. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ouviu isso? Então, aquele lugar onde você se reúne hoje não é a casa de Deus. Ele não habita ali, ele habita em você. Nem tampouco, 25, nem tampouco é servido por mãos de homens. Ah, vamos fazer para Deus. Impossível. Como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, tu consegue olhar agora e ver muitos objetos dos cultos? Vassoura, a lanterna, a garrafinha d'água, a semente de feijão, a vassoura ungida, o azeite, a chave de abrir a porta, o lenço, a almofada, o tijolo. E nada disso te faz pensar em alguma coisa? Vamos lá, tem mais. E está aqui no verso 8, vou grifar de novo, porque eu virei o celular. 11, 12. Aqui, até aqui só. É essa falácia a arma utilizada para sacar de você todo o dinheirinho, né? Todos os seus 10% de tudo, até do auxílio emergencial. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim. Vós, todas as nações ou toda a nação? Está falando para uma ou está falando para todas? Aqui é para uma nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Olha, então aqui eu já consegui entender que agora que os pastores estão pedindo 1 quilo de alimento perecível, não, se você paga dízimo, ele não deveria falar isso, porque lá na casa do Senhor, se lá é a casa do Senhor, tem que ter comida para todo mundo que pagou o dízimo, porque está dizendo aqui, ó, no verso 10, que para que não falte mantimento na minha casa, mas ele além de cobrar os 10% do dízimo, cobra de você também um alimento para a cesta básica de caridade, né? Que leva o nome da igreja dele. Então você pode ir lá, todo mundo que está ouvindo aí que não tem nada nos armários, pode se dirigir à tua igreja e cobrar do seu pastor o mantimento. Porque ele usou desse verso, que não falte mantimento na minha casa, né? Para pegar de você 10%. Pode ir lá, usando esse verso, e falar para ele, aqui tem que estar o meu mantimento. Você me sacou dízimo, eu estou aqui há 15 anos, você me sacou dízimo com essa falácia. Então aqui tem que ter mantimento na casa de Deus. Ou então cadê o meu dinheiro que eu quero lá comprar com o meu dinheiro? Me devolve. Pode ir. E é com essa ameaça. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Gente, devorador aqui está falando de plantações, de comida. Não é de dinheiro. Devorador aqui era a praga, era o gafanhoto. Para que não vos coma o fruto da onde? Do bolso? Da conta bancária? Não, da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações, olha só, ele está falando da nação dele, daquele concerto, daquele momento, e o que as outras nações iam ver se caso a nação que vivia dessa lei cumprisse. Aqui, ó. E todas as nações vos chamarão bem-aventurada, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Só que se isso aqui é uma carta, ela tem um endereço, e eu vou te mostrar para quem era esse endereço. Olha aqui, ó. Malaquias, capítulo 1, primeiro verso, que é para onde está indo a carta. Peso da palavra do Senhor contra quem? Contra a igreja, contra o gentil, contra a França, contra a Bolívia, Paraguai, Brasil, Rio de Janeiro? Não. Peso da palavra do Senhor contra quem? Israel. Vou repetir, Israel, pelo mistério da palavra de Malaquias. Compreende? Aqui tem mais.
Efésios capítulo 2, para provar quem era você nos dias daquelas palavras de Malaquias e nos dias das palavras de todo o Velho Testamento. Aqui, ó. Aqui. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éres gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamava circuncisão feita pela mão dos homens. Naquele tempo, verso 12. Olha naquele tempo, ó. Naquele tempo estáveis sem Cristo, não tinha Cristo, separados da comunidade de Israel. Aquela carta para Israel não é carta para você. Você não estava naquela comunidade. Estranhos ao concerto daquela promessa, tá? Da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Você era aquele nos tempos de Malaquia. Mas agora, em Cristo Jesus, não está falando Jesus de Nazaré. Tem 2 momentos aí que a gente vai pegar. Está falando de Cristo, oferta, depois da cruz, o ungido de Deus. Você, a partir da cruz, foi colocado aqui, ó. Olha aqui, ó. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei, olha isso, a lei dos mandamentos, o que mandava você dar dízimo, aliás, você não, Israel, lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Pegou aí? Mais um verso aqui, capítulo 7 do livro de Hebreus, verso 5. Fala para tu que tinha uma regra. Por que Levi, a tribo de Levi, sacava dízimos? Porque não tinha herança em Israel. Então todas as 11 tinham que pagar dízimo para a tribo de Levi. Não para cuidar do templo, que nem é hoje. Não para dar carro para o sacerdote. Não para dar apartamento de luxo na sacada de um prédio. Mas para cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. É isso que serviu o dízimo naquela época. E como Levi não tinha herança em Israel, eram para eles também comer, beber, alimentar os órfãos, viúvas. Olha o que fala aqui, agora na graça. Olha aqui, ó. E os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, tem ordem. Esses têm ordem, tá? Olha aqui, a lei fala assim, tá? Os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, tem ordem segundo a lei. De quê? De tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão. Ou seja, a tribo de Levi podia sacar dízimo até mesmo dos seus irmãos, das outras tribos, embora eles também fossem descendidos de Abraão. Então, se era lei, tinha que cumprir os preceitos. Qual era o preceito? Ser da tribo de Levi. Aqui não tem nem na graça, não tem ninguém da tribo de Levi aqui no Brasil para sacar dízimo. Até se tivesse, não vive da lei. Da lei de ordenança foi derribada por Cristo. Então você está pagando dízimo para um homem que nem é da tribo de Levi, diz que vive a graça de Deus, diz que está ali pregando em nome do próprio Cristo que derribou as ordenanças. Então, deixa de ser religioso, passa a crer na graça infindada de Cristo. Acabou as ordenanças, acabou dízimo, acabou lei. Jesus Cristo é suficiente. Pronto, acabou mais um tema desmiuçado para você aqui. Quer continuar naquela doutrina lá daqueles enganadores? Quer continuar dando R$1.000 numa semente de feijão? Continua. Mas aqui, ó, trago para você a graça de Deus. O evangelho infindável da graça de Deus está aqui e você está conseguindo ver isso, porque os seus olhos estão sendo abertos. Beleza? Amém, fico grato que até aqui você me acompanhou, espero que você tenha visto até aqui. Comenta aí embaixo, deixa alguma coisa aí, vamos dialogar a respeito desse tema. E me espera que vem mais por aí.